Tem um número que quase ninguém leva a sério, e R$ 30. É o valor de um lanche que você nem lembra de ter comprado, de um Uber que dava para evitar, de uma assinatura que você abriu 2 vezes no mês e mesmo assim continua pagando. R$ 30 é o dinheiro que some sem fazer barulho, ou pior, é aquele dinheiro que você encontra depois, perdido numa jaqueta, e ri como se tivesse ganhado alguma coisa. Agora presta atenção nisso, o problema nunca foi o valor. O problema é o jeito que você olha para ele. Porque quando você pensa, isso não faz diferença, é exatamente nesse momento que você garante que nada vai mudar. Agora vamos inverter essa lógica. E se em vez de ignorar esse valor, você tratasse ele como o começo de tudo, R$ 30 por mês, todos os meses, sem falhar, sem depender de motivação, sem depender de sobrar, sem depender de um mês perfeito, apenas repetição. Quanto isso vira? Não em promessa, não em ilusão, mas em realidade construída com o tempo. Se você pegar R$ 30 por mês e aplicar com uma média de longo prazo de aproximadamente 10% ao ano, isso pode se transformar em algo próximo de R$ 1.000 por mês, de renda passiva no futuro. Agora vem a parte que incomoda, tempo. Isso não acontece em 2 anos, não acontece em 5. Isso leva algo entre 20 e 23 anos. E é exatamente aqui que a maioria desiste, não porque é impossível, mas porque parece longe demais. Mas deixa eu te mostrar o erro dessa visão. Esses 20 anos vão passar de qualquer forma. A única diferença é se no final deles você tem zero ou tem um patrimônio trabalhando por você. E o mais curioso é que as pessoas que dizem que R$ 30 não fazem diferença são as mesmas que gastam muito mais do que isso sem perceber, todos os dias. O problema não é a falta de dinheiro, é a falta de decisão. Existe uma diferença enorme entre o dinheiro que sobra e o dinheiro que você decide. O dinheiro que sobra é aleatório, depende do que aconteceu no mês. O dinheiro que você decide vem antes de tudo. Ele não espera sobrar. Ele já sai com destino definido. Isso muda completamente o resultado ao longo do tempo. Agora entra uma parte que quase ninguém explica direito. Não é só sobre investir, é sobre a ordem em que você faz isso. Porque não adianta começar se você começa do jeito errado. Muita gente começa pelo topo, buscando crescimento rápido, tentando multiplicar dinheiro, sem ter base nenhuma. E aí no primeiro problema, no primeiro imprevisto, no primeiro susto, tudo desmorona e a pessoa volta para o zero. Existe uma sequência simples, mas extremamente poderosa. Primeiro, segurança. Antes de pensar em ganhar, você precisa garantir que não vai perder. Isso significa construir uma reserva de emergência. Um dinheiro que fica disponível, que te protege, que impede você de desmontar tudo no primeiro problema. Sem isso, qualquer imprevisto te faz voltar para o começo. Segundo, proteção. Depois de ter uma base, você precisa proteger o seu dinheiro contra o tempo, porque crescer sem proteger é crescer para trás. A inflação existe e se você ignora isso, você trabalha anos só para manter o mesmo lugar. Terceiro, crescimento. Só aqui entra o risco. Só aqui entra a renda variável. Só aqui faz sentido pensar em acelerar. E percebe como isso é diferente do que a maioria faz? A maioria começa direto aqui, sem base, sem proteção, sem estrutura. E depois acha que investir não funciona. Agora vem o ponto mais importante de tudo. Existe um momento na sua jornada financeira em que tudo muda. E não é quando você fica rico. Não é quando você ganha mais. É quando você percebe que o dinheiro começou a trabalhar por você. Você abre o aplicativo, olha o saldo e percebe que ele cresceu sem você fazer nada naquele mês. O rendimento foi maior do que o que você colocou? Pode parecer pouco. Pode ser R$ 40 de rendimento contra R$ 30 de aporte. Mas isso muda tudo. Porque ali, pela primeira vez, o dinheiro trabalhou mais do que você. E quando isso começa, não para mais. Esse é o ponto de virada. E ele não depende de sorte, ele depende de consistência. Quanto antes você começa, mais cedo ele chega. Quanto mais você adia, mais distante ele fica. E aqui está o erro que prende a maioria das pessoas. Esperar ter mais dinheiro para começar, porque enquanto você espera, a vida continua. Seus gastos aumentam, seu padrão sobe. E o investimento continua zero. Não é falta de capacidade, é falta de decisão. Agora vamos deixar isso prático, sem teoria, sem enrolação. Primeiro passo. Começa hoje, não amanhã. Hoje. Segundo, automatiza. Você não pode depender de motivação. Motivação falha, sistema não. Terceiro, respeita a sequência. Segurança primeiro, proteção depois, crescimento por último. Se você fizer isso, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser o maior aliado que você tem. Porque no final não é sobre quanto você começa, é sobre quanto tempo você sustenta. E o que separa quem chega de quem nunca sai do lugar não é inteligência, não é sorte, não é informação. É consistência. R$ 30 não parecem muito, mas o problema nunca foi o valor. O problema sempre foi o comportamento. E quando você corrige o comportamento, o número deixa de ser pequeno. Ele vira o começo de tudo. Se esse vídeo te fez enxergar o dinheiro de forma diferente, se inscreve no Bolso Inteligente, porque aqui você não vai ouvir o que é confortável. Você vai entender o que realmente funciona.